Sejam muito bem-vindos a mais um CNP in House, aquele podcast que a gente fala de gestão, liderança, pessoas, cultura, de tudo um pouquinho, mas sempre com um fator-chave, sem mimimi, com verdade, do jeitinho que a gente gosta. Eu sou Marcela Zaiden, fundadora da CNP People Solutions, uma consultoria que olha para a cultura organizacional, que cuida de pessoas, mas principalmente que linka pessoas a resultado. Hoje você é a tua host nesse podcast, mas além de host, eu tô muito feliz de receber uma pessoa aqui, queridíssima, que, gente, foi assim, o mundo vai levando, e toma ali conversar, e conecta de um lado, e conecta do outro, e tem uma coisa em comum, e cá estamos, gravando esse CNP in House, senhor Antônio Fonseca, fundador do C-Experience, C-Group, e tem coisa pra caramba, é C-Group, é C-Experience, é C, um monte de coisa que eu quero te entender. Seja bem-vindo ao CNP in House. Obrigado, Marcela, obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho com você, né? E anos que a gente se conhece, né? Claro! Basicamente, 2 semanas de anos. 2 semanas. De anos. 2 semanas a gente já se conectou, vem pra São Paulo, vamos gravar, vamos conversar. Mas é legal, né? Quando a energia, ela vai em conjunto, né? Eu tô muito feliz, de verdade. Também. Acho que tem... Só pra vocês entenderem, o Antônio, ele tem um projeto de educação e como vocês, quem me acompanha sabe, para mim a educação é um dos principais pontos. Não tem como você empreender se você não educar, não tem como você ser líder se você não educar, não tem nenhum caminho de desenvolvimento se não passar por educação. Com certeza. Isso é a coisa que eu mais acredito. Então, eu sempre me conecto muito com projetos educacionais, por isso cá estamos. Mas me conta, antes de mais nada, vou começar com um negócio aleatório, porque a gente gosta de coisas aleatórias. Senhor, primeiro ser humano a cruzar o maior deserto de sal do mundo, é isso mesmo? Nossa, trouxeram essa pra você, né? Trouxeram, me contaram aqui, ó. Me conta, como assim? Marcela, durante 12 anos, de 12 para 13 anos, eu trabalhei como guia de montanha. Trabalhei como guia de alpinismo. Então, da Patagônia até o Himalaia, já fiz muita coisa. E durante essa trajetória, né, eu acabei desenvolvendo alguns projetos pessoais. E esse, em particular, eu tinha um projeto que se chamava Travessias Extremas. Então, a ideia era atravessar a pé o Polo Norte, o Polo Sul, a Groenlândia e também o Salar do Uyuni na Bolívia. Mas não tinha uma coisa mais simples, não? O mais simples eu te conto. Ai, Jesus, assim, não tô fazendo nada, vou fazer o quê? Vou atravessar esses negócios aí. Eu sempre fui alucinado por esportes de aventura, né? Sempre. Quais são os esportes que você faz? Hoje eu pratico tênis, né? Mas ainda faço... Muita aventura! Aventura demais! Mas ainda faço trekking, faço alpinismo. Inclusive, estive agora no México recente, passei um aperto que, assim, foi o maior aperto da minha vida, né? Fiz uma viagem pro México, para uma feira, tava expondo numa feira. Aí tinha 3 dias livres no México. Eu falei, quer saber? Vou aproveitar que eu tô aqui e vou fazer alguma coisa. Achei um guia e fui subir um vulcão. Né? Tô fazendo nada. Não tô Por fazendo que não nada. subir o vulcão? Pois é. E a previsão, assim, entre subida e descida, seriam 8 horas de caminhada. Depois eu vou te mostrar as fotos e os vídeos, tá? A gente pegou uma tormenta, uma virada de tempo na montanha. Eu fiquei 17 horas na montanha, peguei menos 25 graus. Eu tenho uma foto que a minha barba tá toda congelada. Tá coisa mais... Gente, depois a gente vai pegar essas fotos na hora da edição, Bi, já sabe. Vamos subir aqui essas fotos pra gente, porque a gente aqui mostra, mata a cobra e mostra tudo. Então mostra a cobra morta. Vamos botar todas as fotos aqui pra vocês acompanharem. Com certeza. E o Salar do Uyuni foi uma dessas, né? Eu já trabalhava como guia de montanha, né? E acho que como todo mercado, né? A gente sempre precisa trabalhar muito a autoridade, né? Perfeito. E uma das formas de trabalhar a autoridade era desenvolvendo esses projetos, né? Então eu acabei desenvolvendo esse projeto, que era Travessias Extremas, e na época eu convidei um amigo, é o Coronel Leite, ele tem um programa no Discovery Channel, que é um desafio em dose dupla, é um carequinha, parece comigo assim. E aí, nessa de desenvolver o projeto, a gente começou pelo Salar do Uyuni, né? E o desafio do Salar é o maior deserto de sal do mundo, né? Então ele de ponta a ponta são 180 quilômetros, e as intempéries, né? Porque o piso é sal, tá? E o sal ele não absorve calor, né? Então a amplitude térmica durante o dia chegava a 50 graus.
Então, enquanto a gente estava caminhando, em torno de 35, 40 graus positivo, e quando caía o sol, a temperatura caía assim drasticamente e chegava até menos 30 graus. Então foi um baita desafio. A gente conseguiu concluir em 5 dias e 3 horas o desafio. O melhor, 5 dias, 3 horas. 5 Se dias e duvidar, vai 3 perguntar. horas. 5 dias, 3 horas, 2 minutos e 54 segundos. Tem a minutagem também. Aí, tá falando. Então foi um baita desafio para mim, né, como pessoa, como ser humano, acho que me conectei muito também, né, e hoje uso também como case para poder motivar outras pessoas, né. E aí dentro desse projeto eu fiz parte também da Groenlândia, tá, eu não cheguei a fazer todo o percurso, eram mais de 600 quilômetros, e por causa de clima a gente abortou. Então esse foi um dos projetos que eu iniciei, né, e aí tem outros, também iniciei o projeto Sete Cumes, não sei se já ouviram falar. Não. Mas os Sete Cumes é a escala montanha mais alta de cada continente. Que top. Muito top. Então eu escalei o Aconcagua na Argentina, escalei o Monte Elbrus na Rússia, fronteira com a Sibéria, e escalei o Kilimanjaro na África, Tanzânia, fronteira com Quênia, que é aquele vulcãozinho que aparece no filme do Rei Leão, sabe? Eu já tive lá em cima. Então foi muito legal. Enfim, tem muita história de montanha, é um esporte que eu sou, assim, apaixonado, né? E Qual hoje, que você tem mais orgulho? Mais orgulho? Eu acho que sim, cada viagem tem a sua particularidade, né? Então tem as viagens que a gente vai mais pro cunho cultural, né? Tá. Então a África me pegou muito, né? A África, eu tenho uma história de amor com a África e ao mesmo tempo eu tenho uma história de ódio com a África. Eu vou te contar depois um pouquinho do que aconteceu. Mas a minha primeira experiência na África foi muito legal, por quê? Eu recepcionei um grupo, né, eram 12 pessoas, então fizemos o Kilimanjaro, e depois eu fiquei um tempo. Então eu conheci Etiópia, eu conheci Uganda, eu conheci Serengeti, conheci Masai Mara, enfim, conheci vários lugares na África, e sempre que eu viajava, eu gostava de viver a cultura local. Então eu não sou de hotel 5 estrelas, não. Tanto que na África, eu tive em Masai Mara, Tanzânia, fronteira com Quênia, eu dormi numa tribo Maasai. Dormi numa tribo Maasai, exatamente, participei dos rituais, e num dia seguinte, eu saí na savana africana para caçar javali com os indígenas, assim, uma puta experiência. Também tenho foto, tá? Consigo mostrar para vocês. Gente, a pessoa vem para falar de educação e ele tá aqui me educando sobre todas as possibilidades de loucuras possíveis. Mas você sabe que essas viagens que me trouxeram todo o know-how para que hoje eu consiga trabalhar com os empreendedores, a gente consiga trabalhar com esse vínculo mais educacional, né? Porque eu acho que a parte cultural, né, enriquece a gente muito. Sabe que é legal você trazer esse ponto. Eu faço parte do Em Busca da Verdade, não sei se você conhece, o Guilherme Freire. E eles eu tô no primeiro módulo e é extremamente, eu brinco que eu entro lá, sento para assistir aula e todas as vezes é um tapa na cara, porque eu sempre olho e digo assim, meu Deus, como eu sou burra, quanta coisa que eu tenho que aprender ainda, e isso é maravilhoso, porque eu busco muito ambientes que me tirem dessa zona de conforto, eu busco ambientes que me provoquem a entender que, cara, você tá muito longe de saber muita coisa, falta muito, você tem que aprender muito, você tem que estudar muito, você tem que se desafiar muito, e é exatamente o que eu busco, e eu imagino que você também, até por toda a tua trajetória. Com certeza. E quando a gente estava falando outro dia, no Em Busca da Verdade, ele faz uma coisa que é muito bacana. Ele faz uma viagem por ano para que você vá num país e nesse país você consiga experimentar a história do país junto com eles. Então, por exemplo, agora esse ano eles vão para Grécia, eu acho. Que legal. Imagina, Grécia Antiga, com o Guilherme Freire, que é um monstro da filosofia. Isso. É um negócio... História não vai faltar, né? Entendeu? Que é essa pegada que você está trazendo. Exatamente essa pegada que você está trazendo, que é uma pegada que eu valido muito, que é a experiência. Eu acho que... Eu acredito, eu tenho muito essa crença. Não adianta a gente falar se a gente não tiver vivido. A vivência, ela te traz uma perspectiva que é a sua. Exatamente. Quando você entra numa sala, você ouve, você está aprendendo pelo olhar do outro. Agora, quando você vai lá e vivencia, aí é a beleza da coisa. Com certeza. Aí é o diferencial da coisa. Quando você fala, por exemplo, eu vou implantar
qualquer produto que seja AAA, que seja um produto de alto luxo. Cara, não dá pra você falar de alto luxo se você não tiver vivido alto luxo. Como é que você vai garantir uma experiência de cuidado e de alto luxo se você não sabe por onde começa, por onde termina? E essa é uma das maiores dores, por exemplo, para treinamento do time que Sim. atende o alto luxo. Que legal. Como que você atende o alto luxo? Como que você coloca, por exemplo, estava falando, inclusive ontem, com o fundador da Six, exatamente sobre isso, Antônio. Como que você faz para a tua auxiliar de serviços gerais a fazer um atendimento AAA, sendo que ela será que nunca vivenciou? Sim. Como que você pega e traz toda essa bagagem sua de milhões de montanhas escaladas e desafios e leva isso para a educação? Como que você está estruturando esse ajuste? Marcela, a gente trabalha com formação executiva, né? Então a gente lida direto com empreendedores, com empresários. Eu costumo falar que o empresário que tem sucesso é o empresário que sabe se conectar, né? Então, hoje a gente tem uma visão de que o empreendedor, o empresário, ele precisa ser solitário, pelo contrário, né? Acho que se ele quer romper um certo nível de faturamento, um nível de colaboradores ou um nível estrutural da tua empresa, ele tem que saber se conectar com as pessoas certas, né? E acho que o que eu mais aprendi durante essa minha trajetória como guia foi a literalmente me conectar com as pessoas, me conectar com culturas, e eu acho que o principal, escuta ativa. Sabe, eu sou uma pessoa que eu escuto muito, né? Então, por que eu gostei tanto da Marcela e a gente se conectou tão fácil, né? Porque eu acho que o primeiro ponto que eu preciso fazer é conseguir interpretar quem é a Marcela, né? E eu interpretando quem é a Marcela, a gente consegue entender um pouquinho quais são os gostos, né? Quais são os costumes, tom de fala. Então isso, para que a gente se conecte com mais legitimidade, é extremamente importante, né? Então eu trago muito isso hoje para dentro do meu negócio, né? E eu acho interessante porque, assim, eu empreendo desde os 12 anos de idade. Dos 12? Desde os 12. Eu me lembro, assim, totalmente que eu saía de casa, 12 anos de idade, com a caixa de papelão, um monte de pezinho de alface. Mentira. E saía na minha cidade, Itaúna, vendendo pé de alface. Eu lembro até hoje que era 25 centavos. O pessoal me pagava uma moedinha de 25 centavos. Itaúna, Minas. Minas. Fica a mais ou menos 80 quilômetros de Belo Horizonte. Você conhece a Colfer? Colfer. Depois vou te conectar. São dois meninos de Itaúna incríveis. Eles vendem brindes, não é nem, são presentes corporativos no couro. Coisa mais linda. Eles acabaram, inclusive, de entregar o porta-passaporte da seleção brasileira. Olha que maneiro. Uma empresa de Itaúna, nascida lá. Que legal. O pai do Fernando, ele costurava couro e ele seguiu a profissão e conseguiu hoje estar num lugar que... E eu acho que essa é a beleza do empreendedor. Exatamente. Mas é a conexão, né? A gente precisa furar a bolha. Eu tive agora recente com o Marcos Marques, no acelerador. Ele tem o grupo... O Giants. Né? Pô, ele tava trocando com umas 6, 7 pessoas e 3 pessoas da que ele tava conversando eram de Itaúna. Que isso? 3 pessoas eram de Itaúna e os 3 não se conheciam. Ficaram se conhecendo durante o evento. Olha que loucura. Que loucura, gente. Que loucura. Então, assim, não importa de onde você vem, né? Importa para onde você vai e com quem você vai, né? A ambiência. E exatamente. Aí eu vou tentar pegar esse gancho da ambiência, Antônio, tentar entender contigo. Vamos lá, você saiu ali de guia, de instrutor, vou dar até um passo atrás. Vendia pezinho de alface, aos 12 anos de idade, a 25 centavos, virou guia, provavelmente, e como é que você seguiu nessa trajetória? Como que foi essa tua jornada? Marcela, eu tenho muito orgulho da minha história, né? Eu realmente, assim, eu acho a minha história muito bonita, eu tenho uma história de superação muito bonita, né? Então, eu comecei Itaúna, né, com uns 12 anos de idade, trabalhando, vendendo alface, e era uma necessidade porque o meu pai, né, desde que eu me entendo por gente, meu pai sempre foi velho e doente, né? Então,
Não, e é Gente, verdade. peraí, só pra vocês entenderem o porquê disso aqui. A gente tava falando nos bastidores e ele tava contando que o pai dele casou com a mãe dele, o pai tinha 60 Meu pai já tinha 60 anos, e a mãe tinha 16 anos. Então, exatamente. assim, é maravilhoso que ele tá trazendo que, desde que entende por gente, o pai dele já era idoso. Exatamente. E assim, 60 anos hoje, ainda, tipo, você tá mega novo. Com 60 certeza. anos, Lá há atrás, 30 anos atrás... O meu já pai faleceu era... com 82 anos. É num touro? Era. Porque pra falecer com 82 anos naquela época... E eu tenho um irmão de 33 anos que é a cara do meu pai, tá? Não pode nem falar que minha mãe pulou a cerca. Meu Deus do céu. Aí o negócio garante a eternidade dele. Vai dizer, não, vou deixar que alguém minha cara pra garantir. Então, assim, pela necessidade, comecei a trabalhar muito novo, né? E sempre trabalhava e cuidava, né? Ajudava a cuidar do meu pai, ajudava a cuidar dos meus irmãos, então sempre tive uma responsabilidade muito grande em casa, né? Então, falo que assim, eu não vivi muito a minha infância e minha adolescência. Minha mãe saía para trabalhar, trabalhava numa fábrica de tecido, e eu era o irmão do meio, mas acabava tomando a frente e cuidando dos meus outros irmãos, né? E o meu pai faleceu quando eu tinha 17 anos, mais ou menos. Tinha 17 para 18 anos, foi quando meu pai faleceu. Eu tinha parado de estudar, né? Precisei parar de estudar para cuidar do meu pai, principalmente os 3 últimos meses de vida dele, que foram no hospital, em coma induzido, né? Então, literalmente, parei de estudar para cuidar, e depois que o meu pai faleceu, eu tomei a decisão de sair de Itaúna, né? A cidade ficou... perdeu o sentido, ficou pequena, né? Então saí de Itaúna e vim para São Paulo. Por quê? O primeiro casamento do meu pai, ele teve 13 filhos. 13? 13. Então eu tenho ainda 8 irmãos que moram aqui em São Paulo. E seu pai gostava de fazer filho, né? Não tinha televisão, né? Não tinha televisão, para além de não ter televisão, não tinha gente. Televisão, pelo amor de Jesus Cristo. Então tinha 13 filhos. Hoje eu ainda tenho, são 7 ou 8 irmãos vivos que moram aqui em São Paulo. Então uma das minhas irmãs me convidou a vir morar aqui, tá? Então com 17 para 18 anos eu me mudei para São Paulo, para Osasco, para morar com a minha irmã. E aí nessa de me mudar para Osasco, eu comecei a trabalhar no Lava Rápido, né? Eu lembro que eu ganhava R$320 por mês, trabalhando no Lava Rápido, e o meu cunhado, né, sempre falou para mim, eu te dou casa e comida, mas você precisa se virar com estudo e com trabalho. Eu falei, maravilha, aceito o desafio. Então com esses R$300 eu pagava alguns treinamentos no Sebrae, né? Eu queria trabalhar na área da qualidade, e aí comecei a fazer alguns treinamentos no Sebrae na área da qualidade, aqueles treinamentos de formação continuada, né? Uhum. E aí acabei conseguindo um emprego numa estamparia de metais, como auxiliar de serviços gerais. E aí nessa empresa de estamparia de metais, eu abastecia as máquinas com chapa de aço, né? E continuei fazendo os treinamentos do Senai, né? E aí me promoveram e me levaram para o laboratório de qualidade. E aí eu comecei a trabalhar como assistente, né? Ali no laboratório, fui me desenvolvendo até que eu cheguei a técnico de qualidade, tá? Cheguei a técnico de qualidade porque a empresa que eu trabalhei, chamava Mandel, ela me deu a oportunidade de fazer uma faculdade. Então eles pagaram para mim um tecnólogo em gestão da qualidade, né? E aí com esse treinamento, acabaram me promovendo. Eu fiquei nessa empresa mais ou menos uns 2 anos. Tá? Depois eu saí dessa empresa, fui para uma outra, que chamava Growpack, que era uma empresa que fazia balde plástico para a indústria alimentícia. Então já entrei também como... Na área da qualidade, né? E foi legal porque foi aí que começou a minha transição de carreira, porque eu trabalhava na Growpack, né? E, imagina, saí do interior, morava na roça, aquela coisa toda, vim para uma selva de pedra, né? E aqui eu não conhecia ninguém, né? Morria de medo de andar em São Paulo, mal sabia conversar, eu era extremamente tímido, né? Jura? Nossa, eu era muito tímido, muito tímido. E aí, num grupo de Orkut, época do Orkut ainda, tá vendo? Olha ele entregando a idade dele, eu vou fingir que eu não sei o que é Orkut. O que é Orkut mesmo? O que é Orkut? É uma rede social. Ai, que lançaram legal. agora. Bacana. Então eu no Orkut entrei num grupo de um pessoal que fazia trilha, né? E aí eu comecei a fazer trilha com esse pessoal. Aí comecei a fazer trilha na Serra do Mar, comecei em São Roque, interior de São Paulo, aquela coisa toda. E aí, num certo momento, eu comecei a movimentar o grupo, né? E aí eu comecei a organizar algumas viagens para Litoral de Santos, por exemplo. Aí eu levava 10, 15 pessoas, a minha saía de graça. E eu comecei a fazer. O empreendedorismo O aí, empreendedorismo. gente. O tal do empreendedorismo, não adianta. E aí eu comecei a fazer, né, aquela coisa, e fui gostando, né? Fui gostando. E aí começou a virar um negócio.
porque o pessoal começava a me demandar para eu organizar as viagens, né, para poder levá-los para fazer trilha. E aí comecei a sair de São Paulo, comecei a levar o pessoal para Minas, para o Rio de Janeiro, comecei a levar o pessoal muito pro sul, pro Paraná, né, tem algumas montanhas, algumas trilhas, e aí eu comecei a ganhar dinheiro, né, e o dinheiro que eu ganhava já era quase que o que eu ganhava trabalhando No na laboratório. Agropac. Exatamente. E aí eu lembro que um dia eu cheguei pro Pablo, que era o dono da empresa, né? E o Pablo era alpinista, olha que legal. Ele já fazia montanhismo, né? Eu cheguei pro Pablo e falei, Pablo, a situação é essa, né? Eu comecei um negócio, tá funcionando, eu tô querendo dedicar a minha... O dono da Agropac era alpinista. Era alpinista. Que plot você twist. Vê, né? Que coisa, né? Como é que é o destino, né? O universo, né? E aí eu cheguei pra ele, expliquei pra ele a situação, ele falou, cara, se é o que você quer, vai. Se não der certo, volta. Né? Então, assim, deixou as portas totalmente abertas para mim. Eu fui, a coisa começou a virar, né? E aí eu lembro que eu queria fazer uma viagem internacional, porque já tava ganhando um dinheirinho, né? Já comecei a ajudar mais a minha mãe, aquela coisa toda. Falei, quer saber? Vou fazer uma viagem internacional. Aí comprei uma viagem para ir pro Peru. Tá? Só que eu não sabia falar espanhol, não sabia falar nada, aquela coisa toda. Aí eu entrei num aplicativo onde você se conectava com as pessoas, e aí você é peruana, fala espanhol, quer aprender a falar português, eu te ajudo e você me ajuda, né? E aí nesse aplicativo, né, eu comecei a fazer as primeiras aulas, e aí conheci a Tânia e o Juarez, que eles eram de Arequipa, no Peru, né? Aí acabei fazendo amizade, viajei para o Peru, né? Viajei para o Peru e lá no Peru eu tive uma experiência de fazer a minha primeira trilha internacional no Vale de Arequipa. Então foi muito legal. Tenho fotos assim maravilhosas, lugar fascinante, né? Aí quando eu voltei para o Brasil, Marcela, o pessoal começou a perguntar muito sobre o Peru, sobre Arequipa, sobre as trilhas, e começaram a me pedir dica, onde eu me hospedei, quem eu contratei. Eu falei, quer saber? Eu vou montar uma viagem para fora. Vai que funciona. E aí eu levei 5 pessoas comigo pro Peru, para fazerem trilha, e aí o negócio começou a crescer. Do Peru eu fui pra Bolívia, da Bolívia eu fui pro Chile, do Chile eu fui pra Argentina. Quando eu me dei conta, virou um mega negócio, eu já guiava em mais de 28 países. Meu Deus! Já guiava mais de 28 países, hoje eu conheço mais de 50, né, e fui virando referência dentro do mercado. Fui virando referência dentro do mercado. Em São Paulo tinha uma feira que acontecia, que era Adventure Sports Fair, que era a maior feira de esportes de aventura da América Latina. Uhum. Então fui embaixador dessa feira, já palestrei muitas vezes nessa feira, e nessa de começar a ganhar autoridade no mercado, eu recebi um convite para poder ser vice-presidente de uma associação mundial de aventura, que era a WAS, Road Adventure Society. Então eu fui vice-presidente da WAS durante 2 anos mais ou menos, né? E nesses 2 anos eu me conectei com muita gente, Por quê? Qual era o intuito da associação, né? Era fomentar os esportes de aventura, mas era fazer com que o aventureiro chegasse nas áreas remotas do mundo, onde outras pessoas não conseguissem chegar com um trabalho humanitário. Que diferente. Então assim, acabei me conectando com muita propósito, gente. Né? Propósito. Tanto que o salário do Uyuni, né, um dos propósitos do salário do Uyuni era levar um filtro de água para uma das comunidades, porque lá como tem muito sal, a água tem muita salmoura, né? Então a gente fez uma afiliação com a Waters Life, que é uma ONG americana. Eles mandaram uns filtros pra gente. E a gente tinha que levar. E o local é extremamente remoto, não chega carro, não chega nada, só chega andando, né? Então durante a nossa expedição a gente desviou o caminho, fez a entrega dos filtros e voltou para a nossa expedição. E aí nessa da WS, né, a gente tinha muitos embaixadores pelo mundo, né? Então família Sherman, Mike Oshia, ele é produtor de locações do Guerra nas Estrelas, da série Vikings e vários outros, né? Então assim, acabei me conectando muito com esse pessoal, né? Já fiz meet com Dalai Lama, já fiz reunião com Leonardo DiCaprio pela WAS. A gente desenvolveu um projeto na Patagônia, né, que seria o nosso primeiro camp. Né? E o nosso camp era para falar sobre mudanças climáticas, né? E na época o Dalai Lama estava no Equador, né? Então a gente traria ele para a Patagônia chilena, e o Leonardo DiCaprio era embaixador da ONU de mudanças climáticas na época. Então a gente organizou todo o evento. Aí no final a gente teve um problema com o governo, o evento acabou não acontecendo. Né? Nossa. Mas assim, resumindo, né? Muita história, né? Agora, vamos lá. Como que depois de toda essa construção, porque, Antônio,
a gente está falando aqui de anos de construção, Isso. anos vivendo experiências diferentes, anos vivendo momentos diferentes, conseguindo alcançar coisas que eu não tenho dúvida alguma, assim, em vários momentos você deve ter dito, não me imaginei. Pô, imagina, você num meet com o Dalai Lama, Com quando você certeza. deve virar e dizer assim, gente, é sério que tá acontecendo Com isso? certeza. Leonardo DiCaprio, jura que eu tô aqui? Como Exato. que depois de toda essa construção, você tem autoridade, você construiu autoridade no assunto, conseguiu construir autoridade no mercado, você sai do mercado. Como é que foi essa saída? Essa saída foi em 2017, tá? Eu te falei que eu tenho uma história de amor e de ódio com a África, né? Aham. Em 2017, eu dei um tiro alto, eu ia levar 26, 27 pessoas para a África, tá? Para poder fazerem a expedição, e depois um safari em Ngorongoro, né? Que é uma cratera vulcânica que tem na África. É o Éden na Terra, lindíssimo. E aí, Marcela, eu organizei, a gente fechou 26 pessoas, tá? E 2 dias antes da expedição, o meu operador logístico sumiu, e sumiu com dinheiro, e sumiu com tudo. E assim, realmente era um tiro muito alto, né, que eu tinha dado, era o maior grupo que eu ia levar para fora, né? Aí você imagina, normalmente o pessoal que trabalhava comigo, que viajava comigo, eram empreendedores, eram empresários, porque o ticket era alto, né, para as viagens internacionais e tudo mais. E eu lembro que eu tomei um prejuízo na época de mais ou menos uns 250, 300 mil dólares. Sim, dólares, né? Só que é o seguinte, né? Faltavam 2 dias pra viagem, todo mundo de passagem comprada. Já tinha muita gente que já tinha chego em São Paulo pra embarcar pra Etiópia, né? Eu falei, putz, não dá pra furar, né? Aí eu consegui um operador logístico na África, me cobrou assim, caríssimo, mas Aproveitou, conseguiu né? levantar pra mim a expedição em 2 dias. Então aqueles 250 mil dólares viraram quase 400 mil dólares, isso em 2017, tá? E isso acabou me atrapalhando porque eu tive que usar o caixa da empresa, né? Eu peguei dinheiro emprestado com a agiota para poder honrar com as expedições, com essa expedição. Só que as expedições para frente que aconteceriam começou virando bola de neve. Aí chegou um ponto que eu não consegui sustentar. Não consegui sustentar, e aí assim, quebrei a empresa, e aí eu devia para banco, eu devia muito dinheiro para agiota, eu devia para muita gente. E nessa época, Marcela, minha filha tinha 6 meses. Ó, Tinha 6 meses. É. E pra mim foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, porque eu não tinha mais dinheiro, tinha um monte de processo, né, de estelionato, enfim. O pessoal não entende, né? Não entende. E aí nessa, eu acabei me separando, né? Minha ex-mulher não conseguiu segurar o casamento. Eu E entendo, é natural, muita natural. pressão, né? Minha filha pequenininha. E isso já era ali meados de 2019, quase um ano depois que eu tinha tido prejuízo com a África, né, meados de 2019. E aí eu fui morar num albergue, né, e aí nesse albergue eu busquei formas de me reinventar. Aí eu fui pra rua, lavava carro na rua para tentar mandar dinheiro para minha filha, aquela coisa toda. E nessa de morar no albergue, o primeiro mês eu fui despejado, porque eu não consegui pagar aluguel. E aí eu fui para um outro albergue, me despejaram também no outro albergue, e aí eu fiquei na rua 10 dias. Eu fiquei 10 dias na rua. Esses 10 dias na rua eu tentei suicídio 2 vezes. 2 vezes eu tentei suicídio. Até que um dia eu tava passando num bairro que chama Bairro São Paulo, lá em Belo Horizonte, perto de uma comunidade, né? E aí eu vi uma portinha e em cima tinha aluga-se quartos. E eu lembro até hoje que eu bati, o rapaz me atendeu, o alemão, né? E aí eu falei pra ele, cara, me deixa ficar pelo menos uns dias aqui até eu levantar um dinheiro, preciso de um banho, enfim, preciso me reorganizar. E aí a gente acerta, mas eu não tenho dinheiro, eu não consigo te pagar. Aí acabei trocando com ele, eu ajudava ele a fazer a manutenção do albergue e eu ficava lá. Só que o albergue, Marcela, era muito precário, muito precário. Eu morava assim com um monte de drogado. Nossa, quantas vezes eu acordei na manhã chorando porque eles estavam brigando por causa de droga, aquela coisa toda. Isso em 2019? Isso em 2019. Ou seja, Isso em 2019. Foi logo ali. Foi logo ali. E aí estourou pandemia, em 2020, né? Só que antes da pandemia, né, em 2019 ainda, o alemão, né, ele me deu um celular de presente, né? Ele me deu um celular, e aí com esse celular eu falava com a minha filha, né? Então fazia vídeo com a minha filha, né? E aí antes de estourar a pandemia, eu consegui um emprego na Decathlon, tá? E aí olha que legal isso aqui também, né? Eu consegui um emprego na Decathlon porque eu cadastrei um currículo meu na Cato, tá? Só que eu cadastrei o meu currículo para ser vendedor na Decathlon e me chamaram para um processo seletivo de gerente,
na Decathlon, por causa do meu perfil, né? E aí eu fui, e na época era uma empresa holandesa lá de Belo Horizonte que estava fazendo o processo seletivo. 300 pessoas concorrendo 2 vagas. E dentre essas 300 pessoas, várias pessoas que já trabalharam em comércio, MBA, pós-graduação. Eu não tinha nem estudo. Eu ganhei uma das vagas e entrei para a Decathlon. Durante 2 anos eu fiquei na Decathlon como gerente de esportes de montanha. Obviamente. E olha que legal, a Decathlon que eu trabalhei em Belo Horizonte, que é BH Norte, né? O segundo ano de Decathlon foi o maior faturamento a nível país dos esportes de montanha pelas ações internas que a gente fez com os colaboradores, com os materiais, tanto que eles me mandaram para a Patagônia, né? A gente tinha alguns treinamentos que eles faziam, aí lá tinha um setor que chamava DMI, que era um setor de desenvolvimento. Eles me mandaram para uma reunião da DMI na Patagônia para eu ajudar eles a desenvolverem novos produtos de montanha. Então foi muito legal, foi muito legal. Olha como o mundo dá voltas, Como né? o mundo dá voltas, é. A mesma coisa que te levou ao fundo do poço Exatamente. é a mesma coisa que conseguiu te alavancar. Com certeza. Não, e interessante, né, porque nessa de estar trabalhando na Decathlon, aquela coisa toda, estourou a pandemia. Quando estourou a pandemia, eu fiquei em choque, né, porque eu era o colaborador mais novo, né, um dos mais novos, né, da estrutura, e aí começaram a cortar todo mundo, né, e lockdown e aquela coisa toda. E você vendia equipamento para montanha, Nada né? funcionava, só que eu fui ficando, e nessa da pandemia também, né, ainda tinha o agravante da minha filha, né, então eu fiquei 7 meses sem ter contato físico com a Maria Luísa. Eu só fazia vídeo chamada com ela. Eu tenho todos os prints de vídeos chamadas com a Maria Luísa. Todos os vídeos, todos os prints. E aí a pandemia acabou, a loja se reestabeleceu, eu continuei mais um tempo na loja, só que nessa da pandemia eu fiquei com tanto medo de ser demitido que eu comecei para a internet e procurar formas de fazer renda extra. Tá? E aí comecei a ver treinamento do Alex Vargas, comecei a ver treinamento de vários outros grandes nomes do mercado digital, né? E aí comecei a fazer tráfego pago para infoproduto. E aí, nessa de fazer tráfego pago, um dia chegou uma menina no meu direct e falou que queria lançar um infoproduto. Se eu era gestor de tráfego, lógico, sou gestor. Já fez lançamento? Lógico, já fiz lançamento. Vambora. E aí eu fiz o lançamento dela, funcionou, né? E aí a gente começou, eu virei coprodutor dela, né? Gisele, virei coprodutor dela e a gente começou a vender muito. Né? Só que eu fazia isso na madrugada ou de noite, porque eu trabalhava na Decathlon das 10 da manhã até quase 10 da noite. Como era gerente, cargo de confiança... Não tem essa. Não, e era de segunda a segunda, né? Só que aí eu comecei a ganhar dinheiro. E aí foi a mesma coisa que aconteceu na Growpack. Eu cheguei pro Felipe, meu diretor, e falei, Felipe... Só que ele não era gestor de tráfego dessa vez, né? Não era. Dessa vez não. Falei, Felipe, eu te falei que quando eu entrei, você me fez uma pergunta, se eu ainda tinha vontade de empreender. E eu te falei que sim, que o que eu tava passando era momento e eu voltaria a empreender. E a hora chegou, cara. Eu tô trabalhando já na internet, tá me dando um dinheiro, dedicando pouco tempo. Então, assim, eu quero me desligar da empresa, né? Mas não por problemas com a empresa, mas eu tô acreditando que a coisa vai virar e eu quero fazer acontecer. E aí, saí tranquilamente da Decathlon, né, saí da Decathlon, e aí comecei a fomentar mais o meu negócio, né, e aí nessa, um dia eu recebi um direct também de uma outra pessoa, Daniel Terroso, de Natal, tá, e nessa de receber esse direct do Daniel, ele perguntou se eu já tinha feito lançamento para bet, para aposta. Eu falei, lógico, eu conheço. Fica tranquilo. Lançamento é lançamento, tráfego é tráfego. Vocês, queridos líderes e empreendedores que estão nos escutando. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Saibam como fazer uma entrevista por competência. Você já fez lançamento? Já fiz. Qual foi o lançamento? Me conta. Quais foram os números? Qual foi... Se aprofunda, tá vendo? E não tem nada de errado. Se a pessoa não tiver feito, ou se ela tiver minimamente conhecimento técnico, ela vai sustentar o conhecimento técnico. Com certeza. E funciona. Mas aprofunde.
vendem, meu Deus. Não, e foi essa, não, já fiz lançamento, já tinha experiência com lançamento, mas não de batch. Eu falei, pô, o que muda é a oferta e o produto final. Conhecimento você tinha. Exatamente, então quero te contratar pra gente fazer um lançamento. Falei, ótimo. Né? Agora me explica. Aí ele tinha um produto que a gente chama de Surebet, né? É um produto de arbitragem dentro de aposta esportiva. E ele queria levar vários influenciadores para uma mansão, né? E ali fazer toda a movimentação, tráfego e abrir carrinho e fazer venda de produto, né? Na época o produto custava R$500. Então foram 4 dias de evento, né? Rodando tráfego, estruturando aquela coisa toda em Angra. E foi muito legal que vários influenciadores que estouraram hoje participaram comigo desse lançamento. Willow, Watson, a Ianca, uma de cabelo azulzinha, várias estouraram, estavam comigo nesse lançamento. Eu lembro quando a gente abriu o carrinho, a gente vendeu 3,5 bilhões de reais. Meu primeiro grande lançamento. E aí eu virei sócio do produto. Óbvio, aí, isso é padrão também. Exatamente. Quando o estrategista é muito bom, ele vira sócio do produto. Virei sócio do produto. E aí entrei de cabeça no mercado de aposta esportiva. Né? Então eu peguei o mercado assim, começando a hypar. E nessa de virar sócio, acabei virando sócio de um site de aposta, tá? Então fui sócio durante um tempo. A gente vendeu a operação, então foi meu primeiro exit, né? Então eu vendi a minha participação. Foi um dinheirinho legal, né? Só que eu queria continuar no mercado. Só que a gente trabalhava no mercado com plataformas gringas, né? Não plataformas tropicalizadas. Então a gente tinha muito problema de suporte, aquela coisa toda. Aí eu comecei a buscar no mercado alguma solução que me atendesse. E aí eu achei uma plataforma que chamava Nexus, né? E aí acabei fazendo uma parceria com eles me deram um site para eu operar, né? Só que na época a gente trabalhava com muito afiliado, né? Eu tive uma rede com mais de 10 mil afiliados. E os afiliados queriam virar donos de casa de aposta na época. Né? Aí eu virei pro Lucas e pro Luiz na época e falei, ó, me faz uma parceria de comissão, eu vou começar a vender setup para esse pessoal, fechou? Fechou, vai fundo. A Nexus tinha 9 sites de aposta. No terceiro mês eu virei sócio. Eu saí da Nexus 1 ano depois, com mais de 800 sites de aposta e mais de 300 milhões de reais de faturamento. É um mercado que tem um fato. E depois, sim, tem o antes e o depois da legislação, né, nesse mercado. Tem. O antes se ganhava, não que não se ganhe dinheiro hoje, a gente se ganha muito dinheiro nesse mercado, mas antes era muito mais dinheiro que movimentava esse mercado. Era. Foi quanto tempo no mercado de... O mercado de bet eu fiquei 3 para 4 anos, tá? Então, de 3 para 4 anos, depois que eu saí da Nexus, eu ainda continuei, eu fui pro mercado federal, tá? Eu operei no mercado federal durante 7 meses, dei exit da operação também. Né? Hoje eu ainda tenho negócios... Mercado federal significa que a aposta é regulamentada. Exatamente, tá? Então hoje eu ainda tenho uma empresa de tecnologia no mercado e também faço assessoria para governo. Tá. Né? Então, alguns estados que estão regulamentando, a gente faz todo o projeto de lei, a gente faz toda a assessoria, toda a estruturação. Né? Só que hoje eu estou menos envolvido com o mercado, até para conseguir dinamizar mais a parte da educação. Mas, enfim, um pouquinho da minha pequena trajetória. Né? E como que depois de Montanha, Bet, de educação? Educação é algo que eu sempre acreditei muito. Né? Então, assim, é um modelo de negócio que eu gosto. Né? Então, desde quando eu entrei para o mercado digital, né, eu já tive infoproduto meu, onde eu ensinava a fazer tráfego pago, eu ensinava a fazer lançamento, né, eu ensinava funil. Então, assim, quando eu perdi a minha timidez, né, graças aos meus anos de montanha, eu acho que eu me tornei uma pessoa muito didática. Né? Então, eu sempre tive demanda de mentoria, o pessoal sempre me procurava, no mercado de bet mesmo, eu fiz muita mentoria para bet, para empresa, trouxe muita empresa de fora para o Brasil também, né? Então, eu gosto muito dessa dinâmica de ensinar, né? E eu acho que o ensinar também, né, ele está totalmente relacionado com conexão, com networking. Eu falo que eu cheguei onde eu cheguei porque eu sempre me conectei muito bem e eu mantive todas as minhas portas abertas. Né? Aqui tem até um ponto aqui, né, que você costuma defender que o crescimento consistente exige ambiente estratégico. Com certeza. O que significa isso na prática, Antônio? O que é esse ambiente estratégico? É porque, assim, eu acho que o networking, né, no meu ponto de vista, ele precisa ser intencional. Né? Muita gente fala do ser interessante sem ser interessado, mas não existe. O network ele começa por um interesse, né? Então, assim, eu quero me conectar com a Marcela e a Marcela quer se conectar comigo porque existe algo em comum que no final vai gerar um interesse. Só que o interesse ele precisa ser limpo e legítimo.
né? A transparência A tem que transparência. reinar. Exatamente, né? Não que eu vou utilizar da Marcela para subir um novo degrau e dali ela tá descartável e eu sigo sozinho, né? Então eu acredito muito no networking como ferramenta de escala, tá? Eu acho que a gente consegue começar um negócio sozinho, a gente consegue estruturar um negócio sozinho, Mas você escalar mas se sozinho não, para é romper, pauleira. pelo menos eu desconheço, tá? Qualquer empresa ou qualquer dono de empresa que seja multimilionário ou bilionário que tenha construído a sua fortuna sozinho. Eu costumo tem um empreendedor brasileiro que eu admiro bastante, que é o Benchimol, Benchmall. que eu sempre trago isso, assim. Se você reparar, o grande diferencial do Benchimol, pra mim, é as boas escolhas de pessoas que ele colocou ao redor dele. Exatamente. Você vê o Furla, por exemplo, cara, o Rafael Furla, que é a parte de networking da Sim, XP. Ele é um monstro. O cara conecta, puxa de um lado, puxa do outro, né? Que o Benchimol, com o jeitão dele mais introspectivo, difícil, teria muito mais dificuldade em fazer, dificuldade de fazer essa conexão. com O que ele certeza. fez? Pluga com um cara absurdo nisso e monta o ecossistema dele. Esse é um dos exemplos. O Benchimol, ele tem vários ao redor dele. Hoje, quem está ao teu redor para sustentar o ambiente do grupo? Olha, hoje eu tenho alguns mentores que eu considero muito, sabe? Eu acho que o Marcos Marques é uma pessoa que eu gosto muito, admiro muito, é um ótimo conselheiro. Bruno Avelar também, né? É uma pessoa que eu sou alucinado, eu falo que eu aprendi a fazer networking com o Bruno Avelar, né? E tenho várias outras pessoas. Hoje eu tenho um sócio parceiro que é o Jonatas. Acredito que vocês tenham falado um pouquinho com ele. O Jonatas também tem uma história muito legal, né? O Jonatas, ele foi jogador da seleção brasileira de rugby durante muito tempo, já jogou Mundial, já jogou Olimpíadas. Então é uma pessoa extremamente conectada, né? E acaba me trazendo muito, né, dessas pessoas também, né? Então é aquilo, né? Eu acredito que a gente tem que ser ponte para os outros também se tornarem pontes para a gente, né? E às vezes uma conexão estratégica, né, consegue Muda o te jogo. abrir várias portas. A Marcela tem uma rede de contato que eu não tenho acesso. Eu tenho E uma rede de você tem que eu não contato que tenho você não acesso. tem acesso. Então, se a nossa troca é legítima, a sua troca com a minha rede de contato também, ela vai ser legítima, né? Tem uma coisa legal, né, que é sobre ambiência, sobre toda essa construção, que a diferença não tá, na nossa visão, apenas no você ter o contato, mas você ter a agenda que te atenda. Acho Exatamente. que mais importante do que ter a agenda é uma agenda que você passe a mão no telefone, ligue e diga, cara, atende o Antônio para mim, por favor, que eu quero, é um cara Exatamente. parceirão, ele tá construindo um ecossistema legal, eu queria que ele conversasse contigo. E aí, sim, com certeza, algo te incomodava para você resolver criar o C-Group. O que te incomodava para tomar essa decisão? Olha, Minas Gerais, né, eu falo que é o estado da vez, né? Minas Gerais tem uma força de empreendedorismo muito forte, né? Só que eu acho que o mineiro, né, pelo seu jeito retraído, né, e aquele jeito desconfiado, pé atrás, ele tem a sua dificuldade de se conectar, né? Então eu, por vezes, né, morando em Minas Gerais, eu já tentei me conectar com outras pessoas e muitas vezes, através dali, eu não consegui. Eu tive que vir para as grandes capitais de novo, né, São Paulo, Rio de Janeiro, para conseguir ter sucesso naquela conexão, né? Então, por que não se tornar esse ponto de apoio pro mineiro, né? Então, hoje, a gente fala de Minas Gerais, são mais de quase 500 mil CNPJs ativos, né? Então, assim, são muitas empresas ativas. A gente brinca, né, principalmente segmento alimentício, né? Quer lançar um produto no mercado, lança primeiro Desce em em Minas. Minas. Se der certo, pode soltar pro Brasil que Porque são mais vai críticos. funcionar, são mais críticos, aquele jeitinho desconfiado, é pé atrás, o mineiro é muito do sentido, tocar, do cheiro, do olhar, né? E eu vejo que esse jeito, às vezes, meio retraído, também dificulta a fazer novos negócios, né? Então, hoje, eu participo de algumas rodadas, de alguns grupos, né? Tanto em São Paulo, mas também em Minas, e eu vejo que tem uma dificuldade muito latente deles se conectarem, né, e fazerem negócio entre eles, né? E, de novo, eu acredito muito que a escala vem a partir de conexão, né? Então, acho que uma das dores que eu tive foi conseguir essa rede de apoio em Minas Gerais, né? Maravilhoso. Em Minas Gerais. Então,
Hoje você pega, por exemplo, os grandes treinamentos, eles estão onde? Eles estão em São Paulo. Eu te falei, eu vim, né? Marcos Marques, tinham 3 pessoas da minha cidade de Itaúna, ou seja, tiveram que sair de lá Pra estar aqui. para estar aqui. Então, por que não resolver um problema local, né? Eu vou já te fazer uma provocação para você sair daqui pensando. Porque é uma das coisas, a gente tem a imersão protagonista de resultado, né? Que é inclusive um dos pontos que a gente vai debater juntos em Comune Forças. E uma das coisas que a gente percebeu ao rodar o Brasil, ano passado a gente rodou 5 cidades, uma delas inclusive foi BH. Legal. Esse ano a gente já rodou 3 e vamos rodar ali, mas tem mais 9 no nosso radar. Esse ano a ideia são fazer 12 imersões e a gente quer fazer um Sales Culture Day, que é um dia inteiro voltado para a cultura de vendas. Bacana. Quando a gente roda o Brasil, a gente tem encontrado um desafio. Por incrível que pareça, Antônio, quando a gente se desloca para ir até a cidade da pessoa, a pessoa ela vê menos valor do que ela vê quando ela vem para São Paulo. Interessante. Isso é uma loucura. E a gente vem debatendo essa tese sem a pessoa, o mesmo empreendedor, tá? Uhum. Que ele gasta um valor X para vir no curso aqui em São Paulo, que ele vai sair, vai gastar com passagem, com alimentação, com hospedagem, ele vem com mentores similares, mas quando tá lá, ele desvaloriza. Esse é um ponto que, inclusive, como que eu tenho feito? Por exemplo, eu tenho me unido muito com comunidades da região. Locais. Porque é dessa forma que eu entendi que a gente vai conseguir alcançar essas pessoas e trazer a consciência para elas que, cara, não é porque a gente veio até a tua cidade que é menos. Exatamente. Sabe? Tem aqui uma construção cultural. Tem. Como que você está estruturando a cultura? E isso eu te provoquei outro dia. Ele fez um post sobre cultura e como assim ele está falando de cultura sem a CNP? Eu já te provoquei. O que você está pensando da cultura do C-Group? Tá, eu acho que assim, né, o primeiro ponto sobre o que você falou, né, eu acho que uma das nossas estratégias também é se afiliar às comunidades locais, né, eu acho que é o primeiro ponto, né, isso é importante porque, querendo ou não, né, principalmente no meu caso, a gente fala de uma empresa nova, né, que é o caso da C-Group, a gente precisa de uma chancela, né, a gente precisa de alguém que valide e que transforme essa validação pra gente em autoridade. Então a gente vem fazendo já um trabalho com alguns grupos locais, né? Belo Horizonte tem vários. Então Belo Horizonte hoje tem a rede BNI, é muito forte em Belo Horizonte, né? Belo Horizonte também tem o IFL, você deve conhecer o IFL, é muito forte. Muito. Em Belo Horizonte também, né? Tem o próprio CDL, né, em Belo Horizonte, e tem várias outras comunidades e outros grupos, né? Eu falo que a gente precisa furar bolha. Né? A gente precisa furar a bolha e começar a levar essa autoridade para lá também, para que eles entendam que a gente não vai entregar menos porque a gente está fazendo lá. Pelo contrário, eu estou otimizando teu tempo, diminuindo o teu custo para te entregar a mesma qualidade e eu se você viesse para outro lugar. Dor. Exatamente. Porque você, e isso eu bato bastante, porque quando a gente faz imersão, a gente sempre tenta, Antônio, trazer, por exemplo, a gente fez agora, a gente botou 115 empreendedores em Vitória. Legal. E a gente colocou no palco o Gustavo Fonseca, da FAZ, advogados. A gente colocou no palco o Felipe Lomeu, da Tegra. Colocou o Marcelo. Colocou o próprio Wander, que é o dono da Enjoy lá do Espírito Santo. Porque o Salume, um querido, o Rogério Salume. Por que a gente faz isso? Porque a gente quer trazer um empreendedor que vai falar com a dor de quem vive o local. A dor de quem entende a necessidade daquele local. Porque isso, e foi a forma, inclusive, que eu encontrei de trazer público mais qualificado, porque quando eu trago essas pessoas que têm autoridade local, o público vem. Isso é verdade. Tem toda uma estratégia a ser montada aqui para que a gente consiga mostrar que, cara, de todos os vai ser mais barato porque eu tô vindo aqui, assim, tô cuidando da tua experiência, não vou reduzir a tua experiência porque eu tô vindo aqui, eu tô otimizando o teu tempo porque você vai poder voltar e dormir em casa, se tiver, consegue, deu qualquer BO, chegou ali no final do dia, você consegue passar na tua empresa, resolver o BO que tiver, e você ainda vai estar falando com outros empreendedores que fizeram história dentro do teu mercado. Cara, é de uma valia, assim, absurda. Com certeza. O que eu queria te ouvir para que a gente consiga, a gente fez toda a tua trajetória, e aí para a gente encerrar, qual o propósito do C-Group? Onde é que o Antônio quer chegar com o C-Group?
Tá. Hoje, se eu falar de propósito, né, o meu propósito principal é literalmente conectar empreendedores, tá? Hoje, temos várias grandes empresas de educação no mercado, né, e empresas muito, muito fortes, né, que realmente entregam, né, muito, muito resultado, entregam muito. Só que uma percepção que eu tenho, Marcela, né, e é uma percepção muito minha, é que a maioria das vezes também, quando um empreendedor sai para fazer um treinamento, né, fora do seu estado, fora da sua cidade, ele tem muito pouco tempo de conexão, tá? Então, às vezes você entra numa imersão, por exemplo, 3 dias de imersão, é conteúdo atrás de conteúdo atrás de conteúdo. A teoria, ela é extremamente importante, tá? Só que não é a teoria que vai mudar o teu jogo, né? Eu acredito o seguinte, o que vai mudar o meu jogo? Hoje eu tenho um problema de cultura na minha empresa, tá? E eu preciso transcender isso aí para consiga chegar num próximo passo. Pô, a Marcela domina o quê? Cultura. Ela já passou pelo problema que eu passei. Então é muito mais fácil eu conseguir solucionar esse meu problema me conectando com a Marcela que já passou por isso, do que eu ir na teoria e tentar aplicar, tá? Então eu falo que assim, a nossa metodologia, né, o nosso modelo de ensino é através da conexão, tá? É através do networking. A teoria é um pilar extremamente importante, mas não é o que vai mudar o jogo do empreendedor. Então, falando hoje, qual é a minha missão com o C-Group, é conectar o máximo de empreendedores e literalmente escalar negócios dentro do mercado. Maravilhoso. É isso. Olha, acho que a gente não podia fechar com um propósito melhor, porque se a tua missão aí é levar esse modelo de crescimento através de conexão, foi a conexão que trouxe a gente até aqui. Com certeza. Foi a conexão que vai fazer a gente construir muita coisa bacana. Com certeza. Antônio, obrigada. Obrigada pelo teu tempo, obrigada por ter vindo, obrigada por abrir aí tua história, uma baita história de vida, e olha que devo ter muita coisa para contar ainda. Tem, com certeza. A gente faz aí depois uma rodada com foto, com tudo. Obrigada por tudo de verdade. Deixa aí tuas redes, deixa as redes do C-Group, deixa todas as informações para quem quiser ouvir e te acompanhar. Ah, legal. Eu que agradeço, né, o convite mais uma vez, né, depois de 2 semanas de conexão, né, tão rápido, já tô aqui gravando com a Marcela, extremamente carismática, né, obrigado, recepção, assim, fora do comum, né. Então, te agradeço, acho que temos um caminho de parceria bem longo pela frente, né? Sem Eu acho dúvida. que a conexão, ela é legítima, né? A conexão Sem foi boa. E se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, um pouquinho mais do C-Group, o meu Instagram é Antônio Fonseca e o Instagram da C-Group é C-Group Educação _. Lá também tem vários conteúdos e vocês podem acompanhar também um pouco dos nossos eventos. Ó, vai ter um evento, galera de BH, dia 26 26 de maio. Exatamente. Estarei eu, seu Elias, quem mais? Geraldo Rufino. Ai, que incrível, Geraldo Rufino. Fábio Dom Príncipe, Ó. Pedro Rabelo da Minimal Club, enfim, tem Gente muita gente de peso. boa. Se você é de BH, já aproveita, corre, e a gente vai deixar, vamos deixar o link aqui depois para todo mundo poder comprar o ingresso e encontrar com a gente lá. Se você for no evento, já me avisa, já manda aqui no Instagram, vou lá no evento do dia 26 pra gente sentar, se conectar e tomar um café. De novo, muito obrigada, de verdade. Você que ficou até aqui com a gente, que ouviu, que tenho certeza, assim como eu, ficou impressionado com tanta história bacana quanto a do Antônio, aproveita, pega esse podcast, manda para alguém, curte, compartilhe, mais do que isso. Deixa aqui sua percepção, sua visão, deixa aqui sua provocação para que eu continue ouvindo aquele que você está trazendo e mais do que isso, trazendo muita prática, sem mimimi, para cá, para essa mesa do CNP in House. Muito obrigada, te vejo na próxima.